Olá pessoal, tudo bem? Fala, professor Regioli, né? Fábio Regioli, nós estamos aqui então na nossa mais uma aula presencial remota, beleza? E hoje nós vamos tentar fazer uma revisão de tudo isso que a gente viu ao longo desse primeiro bimestre, beleza? Então serão algumas aulas aí para a gente recapitular tudo e o que a gente colocar aqui é mais ou menos o que eu vou estar pedindo na nossa avaliação, ok? Então vamos tentar entender todo esse contexto de marketing. Então a primeira coisa que a gente fala quando a gente trabalha a questão do marketing em si é a gente trabalhar três preconceitos primeiro, onde nós temos a questão da necessidade, que é algo implícito em cada um de nós, beleza? Onde nós temos as questões da fisiológicas, questões sociais individuais. Então só relembrando, nós sabemos que todos nós sentimos fome, sede, sentimos questões de relacionamento, né? Temos as nossas questões correlacionadas à autoestima, status, reconhecimento. Então isso a gente diz que é o primeiro conceito, que são as necessidades que estão implícitas dentro de cada um. Se eu sinto sede, eu vou até o bebedor, tomo água, mata a minha sede. Se eu sinto fome, eu vou, pego alguma coisa dentro da minha residência, vamos dizer aí, nesse momento de quarentena, com uma maçã, por exemplo, e acabo adquirindo, comendo ela, vamos colocar dessa forma, e isso vai matar a minha fome, ok? Segundo preconceito que a gente tem aqui é a questão dos desejos. São as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais de cada um, de cada ser humano. Então, se na primeira etapa eu disse para vocês que eu sinto sede, eu tomo uma água e ela mata a minha sede, se eu vou até a minha geladeira, pego uma maçã, mata a minha fome, aqui eu vou colocar algumas características correlacionadas à marca. Por exemplo, eu quero comer um doce de tal padaria ou de tal doceria. Eu quero comer um lanche de tal lugar. Então eu vou atrás das minhas, vamos dizer assim, da marca ou daquele, vamos colocar assim, lanche específico ou sanduíche específico ou refrigerante, suco, como a gente citou, para a gente manter as questões aí, né, dos exemplos, tá? O que a gente sempre fala, pensando em tudo isso, a palavrinha chamada cultura, que ó, tem um quê de muito grande dentro do marketing. Porque em termos de Brasil, ele é muito amplo, a gente sabe disso, então a gente tem que começar a pensar nisso, que cada região na qual nós vivemos existe uma cultura diferente e o marketing vai fazer com que nós entendemos isso e conseguimos criar produtos e serviços para atender, tá? E o terceiro preconceito a gente diz que é uma questão da troca, que é uma transação voluntária entre uma organização e um consumidor, e essa troca beneficia todo mundo, então todos são beneficiados em relação a ela. Então são os três preconceitos para a gente criar um conceito muito maior, onde a gente começa a colocar algumas definições aqui do que é marketing. Lógico, tá pessoal? Eu coloquei algumas, mas existem mais nos slides de vocês da aula 1. Ok? Então, segundo Sérgio Roberto Dias, marketing é uma função que cria continuamente valor para o seu cliente, gera uma vantagem competitiva de mercado, faz você estar à frente de outros concorrentes sempre, vamos colocar assim, por meio de uma gestão estratégica, e aí a gente já conhece as variáveis controláveis de mercado, produto, preço, prazo, promoção, que a gente vê depois, ok? E aí, segundo dois autores que eu particularmente gosto muito, Flávio e André Ordan, eles trabalham, né, como a questão de envolver estímulo, trabalha essa questão de troca, como ele fala aí, podendo ocorrer entre duas ou mais partes, que vão, ou vai dar, ou vai receber algo de valor de ambas, buscando aqui a satisfação de todos, beleza? Dentro desse processo, tá? Não coloquei minha definição aqui, tá lá no slide, a gente trabalha aí, né, com apenas algumas para a gente recapitular e tentar relembrar isso, beleza? E a gente começa a entender que quais são os custos iniciais do marketing. Como a gente sempre fala, esses custos são zero, né, para pensar, refletir e planejar. Então o que acontece aqui? Você pensa em algumas situações decorrentes dentro do mercado. A partir do momento que você pensou isso, você vai refletir em tudo aquilo que está acontecendo, ver se analisa se é o melhor momento, se é a questão, né, de colocar em prática tudo aquilo que você pensou, e depois o último tópico aqui você vai colocar ou vai planilhar isso e fazer todo um planejamento de tudo que você pensou, refletiu e realmente colocar a mão na massa para tudo isso trazer resultado. Porque a gente sabe que em situações complexas, difíceis, como a gente está vivendo hoje, quem analisa esse problema e cria uma melhor estratégia de mercado vai estar sempre um passo à frente do concorrente. Perfeito? Então é isso que a gente diz em todo esse processo. Mas a gente sabe que marketing é um pouco diferente de vendas, né? E aí eu vou usar o mesmo slide aqui pensando em algumas coisas, talvez falando algo que vocês já viram, mas para relembrar, como ele diz aí que o marketing não é capaz de vender qualquer coisa. Como eu disse, eu discordo, o marketing vende qualquer coisa,
desde que ele esteja aí com uma boa campanha promocional e isso vai vender. Tá? Então eu discordo um pouco disso, acho que o marketing consegue vender. E o produto tem que ter uma boa qualidade, lembrando que a qualidade é um fator perceptível de consumidor para consumidor. Então a gente pensa assim, talvez os produtos que eu consumo no meu cotidiano, no meu dia a dia, é totalmente diferente dos produtos que vocês consomem no dia a dia. Mas por que vocês consomem determinado produto e eu não? Porque eu, como consumidor, acabo enxergando, vamos dizer assim, essas características nesse produto, né? Entendo que ele tem uma qualidade, por isso que eu faço a opção de comprar ele e não o outro. Ok? Continuando um pouquinho aí, a gente entra na segunda aula, onde a gente fala um pouco sobre essas aplicações correlacionadas ao marketing. Então, a primeira coisa que a gente trabalha, e isso vai ser crucial, acho que em todas as nossas aulas, a gente começa a entender o que é produto. Então, produto a gente diz que é algo, um elemento, vamos dizer assim, que a gente é ofertado, ou que a gente pode ofertar para os nossos consumidores para satisfazer uma necessidade ou criar um desejo no mesmo. Então a gente sabe que o produto ele é tangível e intangível, beleza? Vai, lógico, colocar aqui como um produto físico no primeiro exemplo, como um carro, e aí um segundo intangível como uma prestação de serviço, algo que eu tenho posse e algo que eu não tenho posse, tá? Como está dizendo aí, então o serviço é um bem intangível, ele é perecível, inseparável, invariável, né? Então ele tem algumas características dele que a gente não consegue ter a posse, desculpa, né? Dentro desse aspecto. Então já vários autores da área defendem que hoje a grande diferenciação dos prestadores de serviço é aqueles que conseguem transferir algo intangível para o seu consumidor, passando para a tangibilidade. Então quem consegue fazer isso de uma forma coesa, de uma forma concreta, acaba tendo o seu diferencial de mercado perante os demais concorrentes, ok? Continuando aí, a gente tem essa questão do mercado. O que é o mercado, na verdade? Mercado nada mais é do que algo que você está composto por consumidores que são potenciais, ou seja, clientes que podem adquirir o seu produto ou serviço, beleza? Esses clientes eles partilham de uma mesma necessidade, ou seja, eles estão aptos a comprar o mesmo produto, né? E estão também dentro de um processo para satisfazer as suas necessidades ou até mesmo o seu desejo. Então, dentro desse mercado, o processo de troca que a gente viu lá na frente, ele vai ocorrer. Diferente dessa questão de segmentação de mercado, onde existe aqui um grupo de consumidores que existem ou têm as mesmas necessidades, até as mesmas características dentro desse segmento de mercado, são comuns, ou seja, eles são idênticos ou muito parecidos, mas são diferentes de outros grupos. É a mesma coisa de você adentrar em um ou outro aqui. Então, eu posso dizer que mercado, todos nós compramos esse produto. Mas no segmento de mercado, eu começo a pensar em características diferentes de um de nós aqui e começo a agrupá-los. Isso é o segmento de mercado. E o ambiente de marketing, a gente diz que é um conjunto de fatores aí, né, externos e internos, na qual a minha empresa utiliza para colocar determinadas decisões, e é isso, essas decisões também são acarretadas dentro dos resultados da minha empresa. Tá? Então eu vou utilizar aqui de ambientes internos, tanto externos. O externo a gente está vendo aí, né, como economia, política, evolução e uma série de fatores, e aí a gente também pensa nessa questão interna, né, que é algo que está muito próximo a mim, que vai me afetar. Por exemplo, a minha produção, a questão da matéria-prima e uma série de outros fatores. Vamos colocar aqui, porque não, essa questão do coronavírus, ele está lá fora, é um ambiente externo que está afetando tudo dentro desse cenário interno, ok? Continuando ainda nessa questão da aula 2, a gente vai falar um pouquinho dessas questões correlacionadas às aplicações do marketing, ou seja, algo que eu posso trabalhar. Então, primeiro que a gente tem é o marketing direto, que é uma estratégia que a gente utiliza de comunicação e comercialização do produto, sem a interferência, vamos dizer assim, do intermediário de marketing, ou seja, a relação aqui, ou a venda, ou a comunicação é feita entre a empresa e consumidor final. Não existe a presença do intermediário do varejo nesse caso, ok? Dentro do segundo, nós temos a questão do marketing relacionamento, que é uma estratégia que visa aí construir uma ação extremamente duradoura com o seu cliente. E aí a gente tem aqui alguns aspectos como fidelização de cliente e retenção dos mesmos, onde eu continuo um processo a partir da primeira venda. Tá? É uma das escolas que eu defendo dentro do marketing, beleza? Terceiro, nós temos o marketing de transação, onde existe o quê? Onde não existe a continuidade
de venda, ou seja, eu faço uma venda, essa venda é considerada como uma transação única, e aí não tem, vamos colocar assim, uma continuidade. Geralmente produtos sem valor agregado aqui muito, tá? Água, refrigerante, sorvete na rua, pipoca e assim vai indo. Então é pensar nesse comércio de rua ali, de uma forma mais simples, onde você não vai toda vez querer tomar uma água buscar esse cara na rua, tá? O que mais a gente tem aí? As questões do marketing institucional, que são ações de marketing direcionadas para a criação de uma imagem extremamente favorável e isso criando uma preferência para determinadas marcas ou produtos relacionados no mercado, tá? Eu costumo sempre relatar que o marketing institucional ele causa a venda como uma consequência positiva das ações que você está realizando no mercado. Dentro dessa questão do marketing institucional, a gente tem vários aspectos. Entre deles é o marketing social, que nada mais é do que um marketing voltado para organizações sem fins lucrativos. Você vai trabalhar aí uma série de ações como preservação de meio ambiente, como a gente colocou ali, né, dentro dos exemplos, né, a questão do acidente de trânsito e assim vai indo, beleza? Segundo, a gente tem a questão do marketing esportivo, que a gente diz que é um conjunto de ações aí extremamente voltadas à prática e à divulgação de algumas modalidades esportivas, e aí a gente pode abrir um parênteses imenso aqui, como um clube, como uma associação, como um evento, como um torneio, um patrocínio, um atleta, uma equipe e assim vai, tá? A gente tem que saber que existem sempre duas formas de consumo dentro do marketing esportivo. A pessoa que está praticando, ela consome, mas quem está assistindo também consome. Perfeito? Então a gente tem essas duas ideias dentro do marketing esportivo. Temos a questão do marketing cultural também, que é um conjunto de ações na qual o marketing utiliza para você desenvolver algo correlacionado à questão cultural, tá? Aplicando, vamos dizer assim, objetivos e critérios até mesmo que orientem os seus consumidores quanto a essa questão da cultura, lógico, e em contrapartida a sua empresa ela vai ajudar na arrecadação e até mesmo ter lucro em relação a esse evento. Beleza? Então é uma questão mais diferenciada de você trabalhar a questão do marketing. O outro aspecto que eu acho que está muito em evidência é a questão do marketing verde, que simplesmente ela visa dar ênfase, vamos colocar assim, às necessidades de consumidores que têm uma visão ecologicamente consciente, passando aí para a criação de uma sociedade extremamente sustentável. Então é isso que a gente começa a ter como visão dentro dessas questões do marketing verde. Então a pessoa ela quer, ela trabalha, ela vê tudo isso, né? Ela já tem um perfil um pouco diferenciado e ela consegue aí talvez comprar produtos e adquirir produtos dentro dessa vertente. O marketing está muito em evidência agora, né? E vai estar até o final do ano, que é as questões do marketing político, que a gente pega as ferramentas tradicionais do marketing, vamos colocar assim, né, e posiciona ela dentro de uma pessoa, ou seja, a pessoa, no caso aqui o político, ela tem, ou ela será, vamos dizer assim, a grande sacada, né, o grande produto, onde você vai desenvolver todas as estratégias de marketing, principalmente a questão de pesquisa, principalmente a questão da comunicação e estratégias, enfim, para conseguir um resultado, no caso a eleição. Do marketing político a gente trabalha de duas formas, né? Que tem o marketing eleitoral e o marketing governamental, onde o eleitoral, vamos colocar dessa forma, eu já penso antes da eleição, mostro quem é esse candidato, e após a sua eleição eu trabalho com o marketing, vamos dizer assim, governamental, onde eu tenho que mostrar para a minha população tudo aquilo que esse cara fez para que eu possa colocar aí, ou continuar as minhas, ou a minha eleição, ou continuar todo o meu processo, vamos dizer assim, né, de garantir uma reeleição do candidato. Outra questão que a gente tem já saindo, vamos dizer assim, dentro dessa questão do marketing institucional, nós trabalhamos a questão também do marketing viral, que é você utilizar simplesmente a internet como ferramenta de uma ação. O marketing viral não é algo novo, ou melhor, ele é algo novo, mas ao mesmo tempo ele não é. Por quê? Porque a ação ou a ferramenta que a gente utiliza, ou a estratégia que a gente utiliza, simplesmente vem de algo que a gente utiliza há muito tempo, que é o marketing boca a boca. Então você recebe lá um e-mail, você recebe uma ação de marketing, você vê um vídeo no YouTube, você coloca lá talvez
um website, e assim vai sucessivamente, e você acha tão interessante isso que você acaba divulgando para sua lista de contato, e isso faz com que com isso se propague essa informação, fazendo que esse tipo de ação viralize perante os seus correspondentes, os seus pares. Também temos a questão do marketing de guerrilha, que são estratégias que a gente diz aí pouco convencionais, nada, vamos dizer assim, tradicionais, com custo extremamente baixo e são extremamente, vamos dizer assim, contagiantes e gera um alto impacto para quem está assistindo. Então você consegue trabalhar algo com custo baixo, mas ter um resultado muito maior e pode até gerar comentários aí, ou melhor, gerar o Buzzmart, como a gente diz, que é o último assunto, que é simplesmente você utilizar ações, né, para que isso possa ser comentado perante os demais. Então a ideia é você sempre criar situações de impacto que vão chamar a atenção dos seus, né, das pessoas. Vamos colocar assim, de uma atenção pública, né, pensando em todo mundo. Tá? Gerando um verdadeiro comentário, gerando um gigantesco buzz, onde a sua marca, vamos dizer assim, ou sua empresa estará envolvida. Então, pessoal, essa foi um resumo, vamos colocar assim. A gente vai conversar na live mais detalhado de cada assunto, mas só para vocês entenderem de uma forma bem simplista o que a gente trabalhou em 2 aulas de marketing aí, beleza? Então, eu encontro vocês nessa aula, nessa live de hoje, de quarta-feira, dia 22, né, dia de descobrimento do Brasil, para a gente conversar no nosso segundo horário, beleza? Então, um forte abraço